Olá, eu sou o Rui, bem-vindo ao canal Bora Lá Jogar e neste vídeo vou-te falar sobre o jogo Undawn, que é um jogo que eu andei muito tempo à espera, muitos anos à espera que fosse lançado, porque gosto muito do Life After. Portanto, este não é nada mais, nada menos, penso eu, que seja o Life After 2.0, portanto a continuação do Life After, mas com outro nome. Este jogo é um MMORPG de sobrevivência de mundo aberto para mobile e PC, e free to play, portanto completamente grátis para começares a jogar o jogo, mas depois claro que tem microtransações. Vai ser lançado então pelo Android na Google Play, para iPhone na App Store e no PC na plataforma Steam. Atenção que existem duas versões deste jogo. A da Garena, que é focado mais no mercado asiático, portanto a Garena é asiático, e depois pela Level Infinity, que é global e é para se situarem mais ou menos a empresa que lançou também o Tower of Fantasy. O lema deste jogo é explorar, adaptar e sobreviver, e começa logo com uma figura bem conhecida, o Will Smith, que deve estar com problemas monetários, deve estar com algum problema de dinheiro, claro, depois daquela chapada que deu, acho que precisava de um dinheiro extra, então teve que dar a cara para este jogo, porque é um crossover, digamos assim, é uma participação do Will Smith, além do Will Smith não estar dentro do jogo. Não sei se vão arranjar uma skin ou não, mas o jogo não tem como personagem o Will Smith. Portanto, só fizeram o trailer para o lançamento deste jogo, para anunciar este jogo, até mesmo para que as pessoas olhem para este jogo como um jogo de sobrevivência de zombies e que associem também ao filme Eu Sou a Lenda. Este jogo foi desenvolvido em Unreal Engine 4 e talvez no futuro, não sei, se tiver muito sucesso, a equipa consiga programá-lo e fazer um upgrade em Unreal Engine 5, o que seria espetacular, porque o jogo tem gráficos, tem paisagens muito bonitas e está bastante bem feito. A editora, portanto, gaba-se bastante dos mapas gigantes que este jogo tem e também a situação de carregamentos, portanto, os loadings, não há carregamentos no jogo, a não ser viagens rápidas ou passarmos mesmo de mapa para mapa, mas normalmente o mapa gigante que existe, nós podemos passar de uma ponta à outra sem qualquer tipo de loading, sem qualquer tipo de carregamentos, quer no PC e no mobile, e realmente os mapas são vastos, enormes mesmo. Para além disso, existem várias condições atmosféricas que vão melhorar o grafismo bastante e o realismo do jogo, mas também essas condições atmosféricas têm impacto na jogabilidade. Portanto, vai haver situações onde nós podemos ficar, por exemplo, com a lua vermelha, ficamos desorientados, começamos a entrar em paranoia. Com a chuva, por exemplo, ácida, o nosso equipamento vai começar a ficar debilitado, vai começar a partir-se. Portanto, realmente, para além de haver essa situação atmosférica, também tem impacto na jogabilidade. E claro que com mapas tão grandes nós temos que ter transportes. Para além das viagens rápidas, como eu já referi, também existem meios de transporte como carros e motas. Portanto, as montarias são realmente veículos onde nós podemos ter aspectos e velocidades realmente que vão dar aquela diferença no jogo. O Undawn, como um jogo de sobrevivência, tem vários indicadores para mantermos o nosso personagem em perfeitas condições para sobreviver neste mundo. Portanto, eu discordo com a situação, mas pronto, eles puseram a nossa personagem pode tomar banho. Nós temos que tomar banho para manter o agro, portanto a distância que os inimigos nos chegam ao pé de nós, cada vez menor. Portanto, quanto mais lavadinhos estivermos, mais cheirosos estamos, vai ser difícil os inimigos cheirarem-nos e só muito ao pé de nós é que vão atacar. Portanto, se cheirarmos muito mal, eles a quilómetros vão começar a vir atrás de nós.
Claro que depois de tomarmos banho também dá para dormirmos, para recuperarmos energia, para podermos apanhar os materiais mais facilmente, com madeira, minas, ervas, portanto o gather fica mais fácil se dormirmos de vez em quando. Para além disso, também temos que fazer exercício, que é para ganharmos resistência, para corrermos mais rápido, para aguentarmos mais tempo. Depois também podemos fazer um xixizinho e o número 2, quando estamos assim mais aflitos, que é para mantermos o nosso corpo com um balanço perfeito. No Andon também existem muitas, mas muitas profissões. Nós vamos poder facilmente desbloquear algumas, mas outras estão escondidas. Por exemplo, eu sei que nós podemos ser um scavenger, portanto, uma profissão que andamos de um lado para o outro a encontrar materiais. Vamos poder fazer lockpick, portanto, abrir cadeados. Vamos poder pedir dinheiro com essa profissão, portanto, simplesmente deixamos o nosso personagem num sítiozinho como se fosse um mercado, só que não vendemos nada, andamos a pedir, por favor, que nos deem dinheiro e quando nos dão dinheiro faz uma animação de acordo com aquilo que a gente escolher. Achei engraçado esta profissão, mas existe muita coisa, desde cozinheiro, desde professor, mas lá está, nós vamos ter que ir cumprindo os objetivos para conseguir desbloquear essas profissões, umas mais escondidas do que outras. O jogo vai contar com muita história, claro, como era de esperar, e com muitas missões secundárias, muitas missões escondidas também, que nós não temos indicações, se passarmos por um sítio podemos a desbloquear e à medida que fomos percebendo essa missão, vamos revelando o mistério, digamos assim. O jogo tem vários baús escondidos, segredos, e tem dungeons, masmorras, raids, com bosses muito difíceis, com luta espetacular, onde nós podemos fazer solo ou em equipa com amigos ou com desconhecidos num Looking for Group, portanto à procura de uma equipa. Reputações e, claro, o jogo tem um PVP extremo. No PVP eu foco mais na situação de nós podermos atacar os outros clãs, a base dos outros clãs, pois neste jogo nós podemos fazer o nosso acampamento, a nossa casa, construir, editar, ficar toda bonita e claro é aí que vai haver investimento de dinheiro, claro, porque os aspectos mais básicos são de oferta, mas de certeza que fazeres uma mansão ou uma casa toda avançada no futuro vais ter que gastar dinheiro, claro. O PVP realmente dá para atacar também as casas dos outros, mas vai-se focar muito mais nos clãs, assim em grande quantidade, onde nós podemos assaltar, roubar mesmo e destruir tudo e prejudicar o outro clã no seu desenvolvimento. Também o que acontece a eles, acontece a nós, portanto vai ter um PVP bastante intenso. O que não falta é coisas para fazer neste jogo. Realmente o jogo tem muita coisa e se focares-te mais no divertimento e a completar, a conquistar o jogo, de certeza absoluta que vais sempre encontrar muita coisa para fazer e vai ser um jogo muito positivo e que vais gostar dele. E deixei para o fim para tu saberes que realmente o jogo não é perfeito e começa logo por não estar em português. Portanto, é uma falha grande. É um jogo que mais tarde poderá estar todo em português, pelo menos escrito, falado não acredito. A única pequenina coisa positiva é o ter espanhol. Pode ser que se te safa assim desta forma o espanhol de sul-americano e o espanhol de Espanha. Claro, este jogo, eu tenho que falar disto, vai ter muitas skins, mas eu tenho a certeza absoluta que vai ter muitos pacotes ou até mesmo armas pay to win, com vários pagamentos. Infelizmente, se estiveres a querer ser um dos topo dos jogadores competitivos, vais ter que investir dinheiro de certeza absoluta, porque eu não estou a ver tu a ficares no topo só a jogar gratuitamente e a comprar skins no jogo. Portanto, de certeza absoluta que há muitas mecânicas pay to win. Portanto, infelizmente para mim vai-me passar ao lado, porque eu vou-me divertir pelo jogo, vou conhecer o jogo, vou explorar o jogo, vou fazer muitos lives. Quero-te dizer que faço lives aqui no YouTube e na Twitch. Portanto, é só falares, veres aqui os múltiplos canais que eu tenho nas redes sociais e o meu objetivo é trazer este jogo, divertir-me, explicar, fazer guias e acho que vamos nos divertir bastante. Pelo menos o jogo tem muita coisa para oferecer e vai-te ocupar bastante tempo, quer no PC, quer no mobile, cross-plataforma, vai ser muito bom. Pronto, eu espero que gostes da informação deste vídeo, que te dê mais umas ideias o que é que vai ser o Undawn. E o jogo sai já este mês, dia 15 de junho. Só me resta então desejar tudo bom
Diverte a jogar e até um próximo. Tchau, tchau!